Oi, galera, boa tarde. Oi, 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 oi. Tudo bom? Ia começar a fazer a minha yoga aqui agora, mas antes eu quis vir aqui trazer algumas reflexões, porque eu tava conversando com o Matheus e como é bom, né, quando a gente acorda e não pega no celular. Desde que a gente acordou, agora é a primeira vez que eu peguei no celular, e o tanto de ideias, e o tanto de coisas que a gente já pensou e trocou aqui hoje de manhã. Eu falei, se tivesse cada um nas telinhas do seu celular, o dia já ia ter começado com outra energia, com outra vibe, assim, né? Eu tenho tentado fazer muito isso, sempre acordar e fazer yoga, fazer as coisas e depois começar a pegar no celular. Até porque a gente trabalha com o celular, então se eu pego, eu já começo a ver, tem e-mail de fulano, tem tal coisa pra responder, e aí eu já entro nesse fluxo e não deixo o corpo acordar e as ideias virem e as coisas acontecerem naturalmente, né? Então, eu resolvi fazer essa live. Eu comecei até a gravar stories, só que eu falei, ixi, vai ficar 70 mil stories, vou fazer uma live. Então, bom dia, boa tarde pra todo mundo que tá aqui. Quero trazer umas reflexões pra vocês desse livro aqui que eu tô lendo. Brida, do Paulo Coelho. Eu até falei aqui nos stories esses dias que eu não tenho o hábito de ler. Tinha muito tempo que eu não lia um livro. E aí agora, quarentena, a gente em casa, né? Eu falei, cara, vou ler um livro. Peguei esse livro aqui e comecei a ler. Tava aqui em casa. Inclusive foi a Cíntia que me deu, Cíntia Senec, nossa amiga. Logo que a gente mudou pro Rio, ela falou, pega esse livro e lê. E aí tá, 1 ano depois, foi mal, Cíntia. Estou eu lendo o livro aqui. Mas aí ontem eu tava lendo e parei numa parte aqui que sabe quando você tá lendo um livro, aí você lê 1000 vezes a página e aí pensa, aí você fala, caramba, aí você lê de novo, aí você reflete. Aí hoje eu acordei, trouxe aqui isso que eu falei, que daí eu e o Matheus a gente teve vários insights e várias coisas, porque eu acordei e falei pra ele, nossa, deixa eu ler pra você só uma parte do livro que eu tô lendo, que eu quero falar sobre, quero refletir sobre. E aí a gente ficou trocando várias ideias sobre isso agora de manhã. E aí, isso que eu falei, eu comecei a gravar stories porque eu queria trazer essas reflexões pra vocês também. Eu falei, vou fazer um ao vivo logo, que é mais fácil da gente falar, né, solto assim. Ainda mais com esse negócio agora de gravar só 4 pontinhos nos stories, aí travando total o nosso fluxo ali, né? Eu vou falando, de repente trava. Aí tem que gravar de novo, aí já me perdi nas minhas ideias, porque aqui dentro é 70 mil coisas ao mesmo tempo. Então, não vou ficar lendo todos os comentários, tô vendo aqui. Obrigada, gente, todo mundo que tá aqui. Bom dia, boa quinta hoje, né? Quinta-feira pra todo mundo. Não vou ficar lendo aqui todos os comentários de vocês, porque senão eu vou me perder nas ideias, assim como nos stories, tá? Então vou só trazer um pouco dessas reflexões. Eu acho que, na verdade, eu vou ler um trechinho aqui, aí vocês vão prestando atenção e aí depois a gente reflete junto sobre. Olha só. Esse é bem rapidinho, esse primeiro trechinho aqui, olha. Que fala assim, calma, que eu saí da página. Aqui. Ixi, peraí que eu me perdi. Aguenta aí, peraí. Aqui, achei. Olha. Vou começar, tá? Prestem atenção. Sabemos que o mistério não irá nos abandonar nunca, então aprendemos a aceitá-lo e a conviver com ele. Acredito que isso está muito presente em todas as situações da nossa vida. Uma mãe que educa um filho deve sentir-se mergulhando numa noite escura. O imigrante que vai para longe da sua pátria em busca de trabalho e dinheiro também se sente mergulhando numa noite escura. Todos acreditam que seus esforços serão recompensados e que um dia vão entender o que aconteceu no caminho, que na época parecia tão assustador. Aí já vou fazer uma pausa, que é aquela coisa que todos nós passamos na vida, né? Daqueles momentos de quando tá tudo dando errado e que a gente fala, não, lá na frente vai fazer sentido, né? É mais ou menos disso que ele tá falando aqui. Não são as explicações que nos levam pra frente, é a nossa vontade de seguir adiante. Ponto. Vocês entenderam? Um trechinho que já me fez ir longe ontem, que eu fiquei pensando. Em tudo na vida a gente quer ter explicação, a gente quer saber o porquê, a gente quer saber por que isso tá acontecendo comigo, por que a coisa não deu certo do jeito que eu queria, por quê, né? A gente é movido dos porquês. E aí o que ele tá falando aqui é que é isso, o mistério não vai nos abandonar, é essa frase, o mistério não vai nos abandonar nunca na nossa vida. Então a gente tem que aprender a aceitar e a conviver com ele e a entender que o que vai levar a gente pra frente em qualquer situação da nossa vida nunca vão ser as respostas, vão ser as nossas vontades, né?
Então, a sua força de vontade de sair de qualquer situação, a sua força de vontade de viver qualquer situação, de mergulhar na noite escura, como ele fala aqui, né? Por exemplo, a mãe criando um filho, ela não sabe as respostas, ela não sabe como criar um filho. O imigrante indo para um outro país, que, né, que foram os 2 exemplos que eles deu aqui. O imigrante não sabe o que vai esperar ele lá, ele não sabe se ele vai conseguir trabalho, ele não sabe se ele vai se dar bem com a galera, ele não sabe se ele vai saber falar a língua. Ele tá mergulhando na noite escura, ele não tem essas respostas. Mas aí, se ele não vai, ele também não vai entender que na noite escura, que é mais ou menos sobre isso que o livro fala, uma vez que você tá na noite escura, você pode encontrar uma lua cheia maravilhosa, você pode encontrar uma cachoeira no meio da sua noite, na floresta escura. Só que você vai só encontrar as coisas boas dessa noite escura se você se permitir viver essa noite escura. Você não precisa ter as respostas do que vai estar acontecendo lá certinho pra você viver aquilo. Você precisa ter a vontade de viver aquilo, para poder entender e trazer viver, né, tudo aquilo que aquilo ali pode te trazer. Então achei muito legal essa parte. O nome do livro é esse aqui, Brida, do Paulo Coelho. Inclusive, pausa, só por uma curiosidade, vocês sabiam que foi o Paulo Coelho que escreveu aquela música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, sabe? E várias outras aqui na partezinha aqui do livro que fala um pouco sobre a história do autor. Tem altas curiosidades sobre ele que eu não sabia, tipo isso. Tem altas músicas que ele escreveu, famosíssimas, iradas, reflexivas e tal. Enfim, então essa foi a primeira parte que eu queria trazer pra vocês, que eu achei muito legal falando sobre isso, né? Que a gente, na verdade, não é e nunca vão ser as respostas das perguntas que vão nos mover. É a nossa vontade de ir pra frente que vai nos mover. Não é você saber o que vai acontecer ali na frente e vai falar, agora eu sei que aquilo ali vai ser assim, 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 então eu vou. Porque a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter resposta pras coisas da vida. Então cabe a nós querer se dispor a viver qualquer situação, seja lá o que vai acontecer ali na frente, se vai dar certo, se vai dar errado, ou ficar aqui parado, porque aqui parado eu sei tudo que vai acontecer, nada que vai me tirar da minha zona de conforto, então aqui eu sigo, entendeu? É esse exemplo da mãe criando filho. Nenhuma mãe nunca vai saber, nunca vai ter um manual de instrução de como criar um filho, né? Um imigrante indo para outro país nunca vai ter um manual de instrução de tudo que vai acontecer ali na frente. Mas o que vai mover essas duas pessoas e a gente em qualquer situação da vida é a nossa força de vontade, a nossa vontade de viver, né? Oi, mãe! Minha mãe tá aqui. Eu li a biografia dele, é chocante. Pô, eu fiquei com muita vontade de ler a biografia dele, porque só esse trechinho aqui de trás eu já fiquei chocada. Com, tipo, ali, são pouquíssimas linhas, mas que fala de umas coisas dele, assim. Não só essa música dele, tem várias outras. Ó, quer ver? Compositor responsável por vários sucessos, como Eu Nasci há 10 anos atrás, Al Capone, Quem Não Tem Colírio, Usa Óculos Escuro, é dele também. Aí tem aqui esse tal de Rock and Roll, da Rita Lee, Me Deixas Louca, Elis Regina, várias outras. Legal, né? Curioso, não sabia sobre... Na verdade, não sabia muita coisa. Eu quero ler também depois essa biografia dele. E aí tá, essa é a primeira reflexão, esse trechinho pequeno que eu li. Aí eu quero ler um outro pra vocês, que tá, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, nessa página. Que também eu fiquei assim, caraca, li junto com o Matheus agora de manhã ali na sala, a gente ficou refletindo, agora eu tô trazendo pra vocês, porque eu acho que super... É legal essas... Eu não sou, como eu falei, não sou muito de ler, mas é muito legal quando a leitura traz tantas reflexões, né? Não só uma história, lógico que livro de história também é legal, né? Depende muito do mood também, do que você tá buscando na sua leitura. Mas esses livros que nem ontem me fazem... Nossa, fiquei lendo e relendo 1000 vezes a mesma página e pensando, falei, caramba, né? E te trazem, te acrescentam, é muito legal, né? Então, tá, aí vou ler mais um trechinho pra vocês, tá? Prestem atenção e vão refletindo, porque é muito legal. Aqui vai contar uma história da personagem com o pai dela, tá? Na água. Não precisa saber do que se passa por trás. Só esse trechinho já vai trazer a reflexão que eu quero trazer pra vocês. Vamos lá. Estava na praia com meu pai. Ele me pediu para ver se a temperatura da água estava boa. Eu tinha uns 5 anos e fiquei contente de poder ajudar de alguma maneira. Fui até a beira da água, molhei meus pés. Coloquei os pés, pai, a água está fria, eu disse pra ele. Meu pai me pegou no colo. Não, o pai pegou-a no colo, caminhou com ela até a beira do mar e, sem qualquer aviso, atirou a menina pra dentro da água. Ela levou um susto e depois começou a rir e ficou contente com a brincadeira. Então o pai perguntou de novo, como está a água, minha filha?
Aí a menina respondeu, está muito gostosa. Então, disse o pai, daqui pra frente, quando você quiser saber qualquer coisa na sua vida, você mergulhe de verdade nela. Ponto. Vocês conseguem viajar do jeito que eu viajo nessas coisas? Eu já fico assim, caraca, aquela coisa, né, da gente nem entender direito, começar a fazer qualquer coisa na vida, faz um dia, faz 2 dias, fala, não é pra mim. Não gostei. Ai, não é legal. O que você achou de tal coisa? Não curti. Você nem sabe. Tudo na sua vida que você vai fazer não vai ser como um primeiro passo que você vai sentir o que é. Não vai ser botando a pontinha do pé na água que você vai saber se aquela água é boa ou não. Porque todo começo, toda mudança... Ô, Chuco, você tá aqui? Danado, Taylor Zaga. Eu achei que ele tava editando o vídeo, fechei a porta até aqui, ó, do escritório pra não atrapalhar, pra não fazer barulho. Ele tá aqui assistindo a live. Mas, o que eu ia falar? Sim, onde eu parei. O livro é esse aqui, mas... Tava ali assistindo. Tá vendo? Só dar um oi, eu tava participando à distância. Deixar ela sozinha que tá bom, tá legal assim. Tô gostando de assistir dali. A gente vai trocar os livros depois, porque agora de manhã a gente ficou conversando sobre isso, e o livro que o Matheus leu agora é O Alquimista, que é famosíssimo, já né? Já tem um tempo já, né? Mas... do Paulo Coelho. E aí eu comecei a ler esse agora, ele falou, caramba, depois vamos trocar, porque eu fiquei contando as histórias desse livro pra ele e ele do Alquimista pra mim. Aí depois a gente vai trocar. Aí ele vai... ele vai ler esse, eu vou ler o outro. Vou continuar aqui então. Então, é isso que eu tava falando, né? Da história... Beijo, galera. Oi, tchau, né? Tô editando vídeo lá. Domingo tem vídeo novo. Ou talvez hoje, não sei. Vamos ver, hein? Beijo. Hoje? Será? Será? 2 vídeos essa semana? Deixar você aí que tá maneiro. Tá, vou voltar pra minha reflexão aqui. Então, eu parei nessa parte do pai, né, com a menina. Que tudo na vida, olha só, um trechinho micro do livro, né, uma historinha que faz a gente pensar em tantas coisas. Quantas coisas da nossa vida a gente não leva adiante porque um primeiro contato, uma primeira experiência, uma primeira dificuldade, a gente já não foi legal, não é bom. Você nunca vai saber, porque tudo, absolutamente tudo na vida tem os altos e baixos, tem o lado bom e o lado ruim. E normalmente o começo, tipo isso, o primeiro pezinho que você coloca na água é a parte mais difícil. O primeiro contato com qualquer experiência que você vai viver vai ser o momento mais difícil. Você vai entrar no mar. Por isso que a galera fala, esse exemplo é perfeito, não é à toa que tá no livro, né? Você vai entrar no mar. O que é mais fácil na hora de entrar no mar? É você pular logo, na piscina fria, pulou logo, entrou com o corpo, ou você põe um pezinho, não sei o quê, e vai devagarzinho, vai sofrendo. O processo da vida das coisas, você tem que ir um passinho de cada vez pra você conseguir sentir tudo. Você não consegue, nada vai ser assim, eu quero fazer qualquer coisa. E aí você vai, começa, vai ser fácil, já vai ser incrível. Tipo, você imagina que você quer ser... sei lá, quer ser veterinário. Quero ser veterinário, cuidar dos bichinhos, fazer tal coisa. E aí você já se imagina naquele lugar cuidando dos bichinhos, fazendo de tudo. Mas pra você chegar lá tem todo um processo. Isso eu tô dando um exemplo X, né? Mas pra qualquer coisa na vida tem todo um processo. A minha mãe tá falando aqui, a história do Ilove ir contra o óbvio, acreditar nos sonhos. O nosso Ilove, que não deixa de ser o nosso Ilove, é uma prova disso também. Quantas vezes a gente não ouvia, mas é até vindo aquela história de novo da noite escura. Quantas vezes a gente não ouvia, mas e depois que o Instagram acabar, o que vocês vão fazer? Mas e aí, qual vai ser a profissão de vocês? Vocês vão trabalhar com o quê? Mas e aí, tipo, gente, se eu não fosse adiante no que eu queria, eu nunca ia saber, né? Eu ia ficar parada naquilo ali, e é isso da noite escura que a gente tava falando. Foi muito longo o caminho, a noite escura ali, mas a gente encontrou as coisas boas na noite escura no processo. A gente foi descobrindo que a água era boa depois de botar o pezinho, depois de mergulhar mais um pouco, depois de indo, porque nunca vai ser assim, daqui pra lá que você vai estalar os dedos, tá incrível, era isso mesmo que eu queria. Tudo na vida tem um processo, né? Então, deixa eu continuar dessa reflexão que vai um pouco mais a fundo aqui, olha que legal. Aí teve essa lição da menina com o pai, né? Que ele fala sobre isso, de jogar, perguntou da água, ela falou, então daqui pra frente, quando você quiser saber alguma coisa, você mergulha de verdade nessa coisa pra você saber sua opinião real sobre ela, né? Aí a menina continua. Eu tinha esquecido dessa lição com muita rapidez. Apesar de eu ter apenas 21 anos, já tinha me interessado por tantas coisas na minha vida e desistido com a mesma rapidez que eu me apaixonei por elas. O que a gente tá falando.
Eu não tinha medo das dificuldades. O que me assustava era a obrigação de ter que escolher um caminho. Escolher um caminho significa abandonar outros. E eu tinha uma vida inteira para viver. Sempre que pensava que talvez me arrependesse da minha escolha no futuro... Não, calma. Tinha uma vida inteira para viver. E sempre que pensava que talvez se arrependesse no futuro das coisas que queria fazer agora. Tenho medo de me comprometer, pensou consigo mesma. Quero percorrer todos os caminhos possíveis, mas assim vou acabar não percorrendo nenhum. Essa reflexão que a gente estava falando, né? Assim vou acabar percorrendo nenhum. Nem mesmo na coisa mais... Olha essa parte agora, olha isso. Nem mesmo na coisa mais importante da sua vida, o amor, ela havia conseguido ir até o fim. Depois da primeira decepção, nunca mais se entregou por completo. Temia o sofrimento, temia a perda e temia a inevitável separação. Claro, essas coisas estarão sempre presentes na estrada do amor. E a única maneira de evitá-las é renunciando a percorrer essa linda estrada. Para não sofrer, é preciso também não amar. Como se, para não enxergar as coisas ruins da vida, terminasse precisando furar os olhos. Tem de novo, né? Exatamente aquilo que a gente estava falando. Tudo vai ter a parte ruim. Aí você vai deixar de amar porque você vai sofrer, você vai deixar de ir atrás do seu sonho porque vai ter um empecilho ali no meio do caminho, você vai deixar, no nosso caso, de trabalhar com o Instagram porque um dia não vai mais existir Instagram, você vai deixar de ter um filho porque você não sabe como criar um filho, você vai deixar de ir para outro país e ver seu sonho de morar fora porque você não sabe, porque você sabe que vai ter solidão, que vai ser difícil e tal, você vai deixar de fazer isso, né? Mais uma vez, é outra maneira de... E até o próprio exemplo do amor, né? Quantas pessoas saem de um relacionamento difícil, que quem nunca teve, né? Um relacionamento difícil, e depois fala, agora acabou, não quero nem saber de me relacionar, não quero nem saber. E aí acaba conhecendo... Eu passei isso com o Matheus, na verdade, bem no início, que meus amigos me chamavam a atenção, que as pessoas falam, saí de um relacionamento difícil, aí você conheceu uma pessoa muito legal, gente boa que te trata bem, que é tal, só que você fala, não vou me entregar, né? Vou me afastar dessa pessoa aqui porque eu não quero me envolver. É o que ele tá falando, é a mesma coisa de que então você fura seus olhos diante da vida pra não ver nada de ruim. Você vai deixar de amar com medo de sofrer, você vai deixar de viver com medo dos obstáculos, você vai deixar de viajar com medo dos perrengues, então você não vai sair do seu lugar nunca na vida. Você vai ficar ali quietinho na sua casa, beleza, no conforto, sem amar, sem viver e tal, mas também não vai ter os benefícios das coisas, né? Não vai ver o lado bom, que toda coisa ruim tem um lado bom e as duas precisam existir para ter esse equilíbrio e para a vida ser linda como é, né? O que seria aquela coisa, o que seria não teria arco-íris se não tivesse chuva, né? Então vamos continuar aqui. Onde eu parei? Do amor, tá. É preciso correr riscos, seguir caminhos e abandonar outros, fazer escolhas. Lembrou-se de Vika, que é a bruxa que tá com ela. Lembrou-se de Vika falando que as pessoas seguem caminhos apenas para provar que esses caminhos não servem para elas e não o contrário. Olha como isso é sinistro. As pessoas às vezes... Nossa, rapidinho, posso dar só uma pausa aqui? Olha que coisa mais linda. Pera. Olha... Passando bem devagarzinho aqui na frente, ó. Lindos, né? Nossa, eu amo muito eles. Vocês não têm noção do tanto que eu viajo vendo esses passarinhos passando aqui na frente todos os dias. Demais, né? Voltando. Tive que compartilhar com vocês, porque tá muito lindo. Faz parte, ajuda nas reflexões também, né? Ó, onde que eu parei? Tá, ela falando isso. Que as pessoas seguem caminhos apenas para provar que esses caminhos não são pra elas. Olha como isso é louco. Às vezes a pessoa prefere, por exemplo, minha mãe quer que eu faça medicina, eu quero fazer teatro. Aí a pessoa, em vez de ir atrás de fazer, lógico que, né, tô dando exemplos assim, né, por alto. Aí a pessoa vai e prefere, às vezes, fazer um caminho que não é o que ela quer,
só pra provar que aquele caminho ali não é o dela, em vez de fazer o contrário. Isso é muito comum na vida, né? Por mais que pareça que não, isso é muito comum. As pessoas vivem seguindo caminhos pra provar que aquele ali não é o meu. Eu falei que esse aqui não era o meu, e nisso se foi 10 anos da sua vida e você tava provando pros outros que aquele ali não era o seu caminho. Entendeu? Parece muito louco, mas isso faz muito sentido. Isso acontece muito, muito mais do que a gente pensa. A gente faz isso muitas vezes, sem nem perceber, né? Então a gente tem que se atentar muito a essas coisas. Por que não, em vez de viver o caminho inteiro pra depois falar, falei que não era isso que eu queria, vai e faz o seu, vai atrás do que você quer, e depois você fala, olha aí, tá vendo? Deu muito certo, eu falei, era isso que eu queria, eu fui atrás do que eu queria e deu muito certo, e não o contrário. A gente tem, às vezes tem isso pra tudo na vida, né? De provar pros outros, de mostrar pros outros, de dar satisfação pros outros. A vida é nossa, gente, tipo, com família, com amigos, com tudo. Lógico que a gente deve respeito, que a gente deve, né, eu tô falando dos nossos sonhos. Desde que você não fira ninguém, desde que você não esteja fazendo mal a ninguém, você tem que fazer o seu, porque ninguém vai fazer o seu. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, são as suas escolhas, é traçar o seu caminho. Então isso é a única coisa que é intransferível, você tem que fazer o seu. Independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão achar, sempre vai ter pra tudo que você for fazer na sua vida alguém falando, ih, que louca, nada a ver, olha o que ela tá fazendo, cara, que viagem, olha o que, tipo, nossa, isso aí não vai dar em nada. Aí vão rir, aí vão falar, nossa, eu uso o nosso exemplo porque é o clássico. Nossa, Instagramzinho de casal, putz, não acredito que a Manu entrou nessa, não acredito que o Matheus entrou nessa, que brega, que zoado, né? As pessoas vão sempre falar, vão sempre zoar. E aí depois quando você vai, faz, acontece, dá certo, trabalha, erra, acerta, se descobre, se conserta, se desconstrói as crenças que você tinha, tipo, que isso é assim, que isso é assim, você vai vendo no caminho, e só no caminho, não vai ter nenhuma outra maneira de você descobrir isso. É no caminho ali que você vai entendendo que, isso aqui que eu sempre achei que era assim, certeza absoluta, não é. Na verdade pode ser de outro jeito. Isso aqui que eu sempre pensei que quando eu chegasse aqui ia ser exatamente assim, também não é. É de outro jeito, e você só vai saber disso vivendo, você só vai saber disso chegando lá nesse caminho, entendeu? E aí depois lá na frente as pessoas vão falar, caramba, como é que você fez isso? Que sorte, hein? Caramba, essa menina nasceu como virado pra lua. Isso é o que eu mais ouço na minha vida, sério, você não tem noção do como eu ouço. Nossa, Manu tem muita sorte, né? Manu tem muita sorte, mas lá atrás não era assim, né? Então essas coisas que a gente fala, é isso que o livro tá falando, que é muito fato na vida. Não trilha o seu caminho pra provar pros outros, e muito menos pra provar pros outros que aquele não é o seu caminho. Faça por você, faça porque a sua vida é agora, e tá nas suas mãos você ir atrás da sua felicidade, atrás do que te faz bem, né? Não perde seu tempo querendo provar pros outros o que é, o que não é, que é isso, que é aquilo, vendo se o outro, isso principalmente também, as pessoas têm muito o hábito, o livro tá aqui, ó, desculpa, eu não tô lendo os comentários, senão eu me perco. O livro é esse aqui, Brida, do Paulo Coelho. Eu podia deixar num pin, né? Tem como? Deixa eu ver, tem como? Acho que tem, vou deixar aqui, livro, peraí, só um minutinho, gente. Livro, Brida, Paulo Coelho. Aí eu consigo dar um pin nesse meu comentário? Pin. Consegui! Boa! Tá aí. Agora já fica aí o livro. Estão me ouvindo? Tá sem áudio? Estão me ouvindo? Tá direitinho o áudio aí, galera? Tá, então vamos continuar. O que eu ia falar só uma última reflexão dentro dessa parte, antes da gente ir pra próxima aqui, que é a última daí. Mas uma coisa que é muito comum também, e que é um erro que é humano, não é que você é ruim se você faz isso, porque todo mundo já fez isso, de se atentar dentro disso que eu tô falando, né, do nosso caminho, da gente acreditar, da gente ir atrás, da gente mergulhar, né, de fato, sabendo que vai ter onda que vai quebrar na nossa cabeça, sabendo que vai ter a hora que a gente vai deslizar naquela água como se estivesse voando ali. Vai ter. As pessoas, quando começam as coisas a dar certo, as pessoas tendem a começar a olhar pro lado, né? Tipo, tô fazendo isso aqui, tá dando certo, mas tem fulano que tá fazendo isso, tá dando certo também. O que esse cara tá fazendo? E aí você começa a olhar pro lado, em vez de focar no seu, e isso é o que mais faz você se perder de tudo. Nenhum obstáculo é mais traiçoeiro
do que você olhar pro lado. Pros outros, eu digo, pro trabalho dos outros. Foque no seu, gente, sempre, sempre, sempre. Não interessa o que o fulano tá fazendo, não interessa o que o ciclano tá fazendo, foca no seu, sabe? Em vez de... Tem uma frase, né, que dizem que quando tem um prédio que tá muito alto, as pessoas tendem a querer derrubar esse prédio em vez de construir o seu para ele ser mais alto. E isso é um tiro no pé gigantesco que a pessoa faz. Em vez de você, olha, presta atenção nisso, em vez de você trabalhar para crescer o seu prédio, você começa a querer diminuir e derrubar a parte de cima daquele prédio que tá ficando maior do que o seu. Você tem noção do quanto que isso vai atrapalhar somente a você, ao seu crescimento ali, em vez de você estar trabalhando no seu para crescer, você tá querendo diminuir o do lado? Isso é um fato que existe em tudo na vida também e que é o maior tiro no pé. Nunca, se você se pegar fazendo isso, na hora para. Porque às vezes é normal você olhar pro lado, mas olhar pro lado, observar, ter referências, ter inspirações, mas jamais querer diminuir o que o outro tá fazendo, porque o outro, assim como você passou por todos aqueles perrengues, todos aqueles processos, todos aqueles obstáculos, o outro também passou e a história dele foi completamente diferente da sua. Ninguém trilha o mesmo caminho, por isso que não existe uma fórmula mágica para nada na vida. Não tem como ganhar dinheiro com o Instagram. Ah, é assim, assim, assim. Não existe isso. Como ter um relacionamento que vai dar certo. É assim, assim, assim. Não existe isso. Como criar um filho. Como ter um filho educado, não sei o que. Ah, você vai seguir esse passo a passo. Não existe, entendeu? Porque eu vou seguir um caminho diante das minhas experiências, você vai seguir diante das suas experiências, eu vou ter obstáculos, vou ter pessoas, vou ter coisas que vão influenciar na minha jornada, que vão me levar para um caminho, que vão me fazer aprender coisas que às vezes na sua jornada você aprendeu outras e seguiu outros caminhos. Então, para perder seu tempo olhando para o lado, querendo desmerecer o outro, querendo diminuir o outro, não vai te levar a nada, vai te parar ali no seu processo, te diminuir e te atrapalhar. Então, é isso que eu falei, tenham sim referências, é mais do que necessário ter referências, tem um livro, inclusive, outro livro que fala sobre isso, que um dia eu até posso fazer outra live só falando sobre esse livro, que chama Roube como um Artista, que fala exatamente isso, de você saber ter um olhar de referência, ter um olhar não de cópia, de vi aquela foto ali de fulano, vou fazer igualzinha, irado, não. É você ver aquela foto, aí você vê outra, aí você vê outra, aí você vê outra, aí você vai tendo várias referências e de repente daquilo tudo você vai somar o que te fez vibrar de cada uma daquelas e você vai criar a sua, entendeu? Isso você pode fazer tudo sem precisar diminuir o outro, porque a gente sabe que isso acontece muito, né? É muito triste, né, quando a gente vê isso acontecendo e muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem nem perceber. Então, é isso que eu falei, prestem atenção nisso, sabe? De focar no seu, de fazer o seu, porque enquanto o seu estiver sendo bem feito, enquanto o seu estiver dando certo, você não vai ter nem tempo de ficar vendo o que o outro tá fazendo, se preocupando, nesse sentido ruim que eu tô falando, de querer diminuir, de querer passar por cima. Isso vai ser ruim única e exclusivamente pra você. Então foca no seu, mergulha no seu, sabe? Esse negócio, não põe o pezinho não, entra inteiro, mergulha. Que daí você vai entendendo e vai descobrindo e vai encontrando seus caminhos, vai encontrando suas dificuldades, com elas você vai aprendendo e as coisas vão fluir muito melhor. Então, vamos pro próximo trechinho que eu queria ler pra vocês. Acho que esse é o último que eu separei aqui. Deixa eu ver só, cadê? Aqui, achei. Tá. Vou ler mais um trechinho, tá? Essa não é a pior parte. A pior parte era escolher e ficar o resto da vida depois pensando se você escolheu certo. Falando sobre aquelas escolhas de querer amar várias coisas, querer várias coisas e aí ficar perdido nisso tudo e acabar não escolhendo nada. Acabar não seguindo nenhum caminho porque você começou, fez um pouquinho aqui, fez um pouquinho ali, fez um pouquinho ali e não foi a fundo de verdade em nada que você fez na sua vida. Então as coisas não evoluíram por isso. Então, o pior não é escolher, é ficar o resto da vida pensando se você escolheu certo. Nenhuma pessoa é capaz de escolher nada nessa vida sem a sensação do medo. Entretanto, essa é a lei da vida. Essa é a noite escura que a gente falou lá atrás, lembra? Essa é a noite escura. E ninguém pode fugir da noite escura. Mesmo que jamais tomasse nenhuma decisão, mesmo que não tivesse coragem para mudar nada na sua vida,
mesmo que não tivesse coragem para mudar nada na sua vida, porque isso em si já é uma escolha, já é uma mudança. Só que nesse caso, sem os tesouros da noite escondida. Que foi exatamente o que a gente falou aqui. Você pode, sim, escolher não viver a noite escura, que é o desconhecido, né? Ele usa a noite escura para falar do desconhecido, que é isso, todos esses exemplos que a gente já deu aqui. Então você pode, sim, optar por não seguir nenhum caminho que vai te levar para o desconhecido, mas você também não vai encontrar os tesouros escondidos na noite escura, porque é no desconhecido que você vai, caramba, isso existe, caramba, olha o que eu consegui conquistar nessa noite escura. É o negócio do imigrante que foi para um país, que foi um exemplo que ele usou aqui, sem saber de nada, mergulhou, caramba, ele encontrou o amor da vida dele nessa viagem, ele aprendeu a falar inglês nessa viagem, ele conseguiu um trabalho incrível nessa viagem. E antes dele ir pra essa viagem, as pessoas falavam, tá, você vai pra lá sem nem saber falar inglês? Tá, mas você, depois de 6 meses, sei lá, tô dando exemplo, quando seu visto expirar, você vai fazer o quê? Mas aí você vai chegar nos Estados Unidos, você vai tentar fazer o quê? Ou em qualquer outro lugar, né? Então olha o tanto de barreira que o cara... Beleza, ele podia ter optado, então eu não vou. Então eu não vou, tem muita coisa realmente, não vai dar certo e tal, então eu vou ficar aqui em casa. E aí nisso, às vezes, ele deixou de conhecer a pessoa mais importante da vida dele nessa viagem, ele deixou de aprender uma língua nova, ele deixou que nem o filho, enfim, eu tô dando esse exemplo, mas são milhões de exemplos pra tudo na vida que isso se encaixa. Que ok, é isso que ela tá falando, você escolher não trilhar um caminho é uma escolha também. Você escolher, optar por ficar na sua zona de conforto é uma escolha também. Só que essa escolha vai também acabar tendo seus perrengues, só que não vai ter o tesouro da noite escura. Não vai ter as descobertas todas que você faz quando você mergulha de cabeça no desconhecido. Você fala, nossa, existe esse mundo inteiro aqui que eu não sabia. Quantas vezes a gente já passou? Vocês já passaram por isso na vida? Com certeza já. De você ter uma visão de vida, uma visão de universo, uma visão de rotina. E aí, de repente, você quebra uma chavinha, você abre uma porta ali que você fala, nossa, cara, existe isso tudo. Nossa, as pessoas também vivem assim. Nossa, também existe um exercício, que nem eu que tive aquele insight da meditação que eu contei pra vocês ontem, depois quero saber quem fez, que eu consegui desligar minha mente de um jeito que eu falei, caraca, isso é possível de fazer. Desligar a cabeça de um jeito e se conectar de outro, que você energiza seu corpo parado. Sabe? Quando você se propõe, quando você se fala abertamente, né? Quando você se dispõe mesmo a viver aquela nova experiência, que daí você fala, nossa, existe muitas outras formas de viver, existe muitas outras formas de enxergar a vida. E que se você tivesse lá parado só pelo seu conforto, você nunca ia descobrir, você ia ficar ali naquela coisa a vida inteira, né? Nossa, gente, eu tô pirada com esse livro, muito maneiro, né? Irado demais. Então, isso que eu tô lendo pra vocês, ó, eu li um trechinho assim de uma parte, um trechinho assim de outra parte, agora mais um trechinho assim que é o último. Imagina as viagens que eu não tenho lendo o livro. Eu leio, eu chamo o Matheus e falo, caraca, deixa eu ler essa página pra você. Aí eu fico lendo pra ele, aí ele começa a falar e a gente começa a viajar. Enfim, deixa eu terminar essa parte aqui. Onde foi que eu parei? Fazer uma escolha já é uma escolha, só que sem ter os benefícios dos tesouros da noite escura. No final, a gente vai sempre rir dos medos que a gente teve no início. No final, a gente vai sempre rir dos medos que a gente teve no início. Assim como ela riu das cobras e dos escorpiões que ela colocou na floresta. Em seu desespero, não se lembrava que o santo padroeiro da Irlanda, São Patrício, havia expulsado todas as cobras do país. Isso é porque a personagem passou uma noite na floresta sozinha e morreu de medo, não queria ficar, estava agoniada, falando que ia encontrar cobra, que ia encontrar lagarto, que ela tinha pânico de cobra, de escorpião e tal. E aí depois que ela passou a noite na floresta e tal, que ela se lembrou que nem tem cobra lá na Irlanda. Então, tipo, essas coisas que a nossa cabeça às vezes cria, as coisas assim os obstáculos e as coisas que às vezes nem existem, nem tem aquilo, só que a gente mesmo já se coloca essas barreiras na nossa frente. Tipo, nem tem cobra no lugar, a pessoa fala, ai, não, tenho medo da cobra, mas nem tem cobra aqui, mas é só a cabeça colocando dificuldades pra você mesmo. Então, pra gente se atentar muito a isso, né? Do que a gente mesmo se sabota, né? Deixa eu ver. Aí tem um trecho aqui que ela fala,
que domingo ela tava almoçando na casa da avó dela com a família toda reunida. Ela já tinha uns 14 anos aí. Aí ela tava reclamando com o pai dela que não conseguia terminar nenhum trabalho pra escola, porque tudo que ela começava a fazer terminava dando completamente errado. E aí o pai dela falou, presta atenção no que você tá errando, porque às vezes esses erros podem estar tentando te ensinar alguma coisa. O pai dela falou pra ela. Aí ela falou, não, a Brida insistia que não, que ela havia entrado num caminho errado e que agora já não havia mais jeito. Já tinha começado a escrever a tarefa, já tinha começado a fazer, não tinha mais como voltar. Então o pai dela pegou ela pela mão, eles foram até a sala, onde a avó começava a ver televisão. Ali tinha um grande relógio em pé, antigo, que já não funcionava há muito tempo por falta de peças. Hoje era somente um objeto de decoração. O pai dela parou com ela na frente desse relógio e falou, minha filha, não existe nada de errado, não existe nenhum caminho que é completamente errado e irreversível nesse mundo, disse seu pai olhando para o relógio. Mesmo esse relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Então esse era o último trechinho que eu separei pra hoje, senão na verdade dá vontade de ler o livro inteiro aqui pra vocês, porque é legal, né? Ler e refletir quando a gente fala assim em voz alta, a gente acaba trazendo pro concreto essas coisas, né? Então, mais um trechinho disso, de que nada é tarde demais. Então, o livro tá aqui, eu já deixei aqui fixo, né? Então não precisa ficar mostrando, mas é isso aqui mais uma vez. Nada é irreversível, nenhum caminho que você escolheu, você não pode mais voltar atrás. O mesmo relógio parado 2 vezes por dia tá certo ali. Tem sempre. Até a série que eu assisti, Hollywood, que eu falei pra vocês aqui no Stories, eu achei muito legal também, porque mostra coisa que raramente a gente vê em séries, em filmes, que são pessoas mais velhas, já com seus 70 anos, tendo sonhos, tendo vontades e recomeçando e realizando sonhos com 70, 80 anos de idade. Achei muito legal isso na série, porque nunca é tarde, né? Quantas pessoas falam, mas eu já tenho tantos anos, isso aí, yoga já não é mais pra mim com tantos anos, futebol, mergulhar, surfar. O pai do Matheus aprendeu a surfar com 60 anos de idade, sabe? Tem muitas coisas da vida que a gente, mais uma vez, a gente se sabota. O negócio da cobra que ela botou lá, que tinha medo de cobra, e nem tinha cobra no lugar que ela tava. As coisas da nossa mente que a gente fala, eu não tenho mais idade pra isso, eu não consigo mais. E pra mim já passou. Assistam essa série, Hollywood, é muito legal, porque fala de várias pessoas que foram pra Hollywood tentando um sonho e o que aconteceu com cada uma delas. Só que desde jovens até pessoas muito mais velhas que já estão lá na frente, enfim, sabe? Mas isso, essa mensagem de que nunca é tarde pra você realizar seu sonho. Nunca é tarde pra você mudar o seu caminho. Se tá aqui não tá legal, já tentou de tudo, não te faz feliz mais, que tem isso. Não tá legal por quê? Porque tá tendo dificuldade, isso você vai ter em todos os caminhos. Então, se você desistir desse aqui porque vai ter dificuldade, você vai desistir desse aqui, você vai desistir desse aqui, você vai desistir desse aqui. E assim você vai ficar dando volta e você não vai a lugar nenhum na sua vida. Se você ficar desistindo de tudo que der uma dificuldade. Que é a questão do relacionamento também, né? Tipo, minha namorada, tal coisa, eu vou terminar. A próxima namorada vai ter outra tal coisa, a próxima vai ter outra tal coisa. É você, como você lida com os problemas e com as questões da sua vida. Vou uma martelada aqui em cima. Aí, me perdi. Mas então é isso, sabe? Basicamente são essas as reflexões que eu queria trazer pra vocês. Esses 3 pontos do livro, né? Você nunca vai saber se uma coisa serve pra você ou não se você não mergulhar inteiramente nela. Se você começar a fazer várias coisas na sua vida só molhando o pé, não gostei, tá fria, só molhando o pé, não gostei. Mergulha, senão você não vai saber. Nunca vai saber se era pra ser ou não, entendeu? Segunda, o seu sonho é seu. A sua força de vontade de viver é intransferível. Não deixe que os outros... começou uma martelada bem aqui agora. Não deixe que as outras pessoas falem pra você... que isso é ruim, que isso é zoado, que isso é brega, que isso não vai dar certo, e amanhã, e depois, é agora. Eu tô fazendo, tô tentando. Se não der certo daqui a 1 ano, nunca vai ser tarde pra recomeçar. Eu vou começar outra coisa de novo, mas eu vou tentar. Eu vou ver, eu vou ter certeza antes. Pra depois lá na frente não ficar, será que eu não devia ter feito? Será que... Não, vai e faz, tenha certeza, né? E a terceira é essa, de que eu já acabei falando, de que nada tá completamente errado.
Nenhum caminho tá completamente perdido. Você pode sempre recomeçar, você pode sempre voltar atrás. A vida é um infinito, é isso que eu falei, de abrir a porta e ver um novo universo. Sempre vai ter uma nova porta que você vai abrir e que vai te abrir um horizonte novo que você vai falar, meu Deus, existe isso tudo. Então dá sempre tem um novo caminho, sempre tem um novo horizonte. Não se percam por achar difícil, por não seguir, porque difícil sempre vai ser. Nada, não há vitória sem luta, né? Não há conquista sem luta. Você tem que passar pelas essas partes, tá? Então é isso, ai, é legal, gostei de vir aqui conversar um pouco com vocês, contar um pouco dessas inspirações, porque eu acho que são reflexões que às vezes são tão óbvias, na verdade, mas que a gente acaba esquecendo, né? Acaba sendo aquelas coisas que todo mundo sabe, mas que na prática mesmo a gente não aplica. Então, às vezes, ler ou ouvir, a gente fala, ah, caramba, é mesmo, né? Vamos lá, garota, né? Vamos se mexer, porque não é parada que nada vai acontecer. Então, é legal esses livros e essas fontes de inspiração que nos fazem reacender essa chama. Tá bom, gente? Obrigada por essa troca, obrigada por esse momento aqui com vocês. O Bizinho tá martelando aqui em cima agora, nunca martelou. Aí quando eu faço uma live que eu nunca faço, martela. Mas tudo bem. Adorei essa troca, adorei esse momento com vocês. Vou fazer minha yoguinha agora aqui, que eu não fiz ainda, que de manhã eu fiquei lendo agora com o Matheus. Então também convido todos vocês, quem quiser, quem tiver à toa aí, eu posso até deixar. Quem tiver de boa aí agora, eu vou ver a aula que eu vou fazer aqui agora. Eu posso postar no próximos stories. É a aula que eu vou fazer. Eu vou escolher ainda, não sei qual que eu vou fazer. E aí, quem quiser fazer comigo, eu acho legal isso de a gente fazer junto. Mesmo que cada um na sua casa, é legal pensar enquanto está fazendo a prática, que tem outras pessoas fazendo junto com você também, né? Eu me sinto conectada, me faz bem. Então, quem quiser fazer, eu vou deixar nos stories aqui o link da aula que eu vou fazer. Vou escolher e já mando. Aí a gente faz pra esticar o corpo, fortalecer o corpo, a mente. E é isso, galera. Obrigada a todo mundo que tava aqui, ouvindo minhas viagens, fez minhas reflexões. Vou tentar deixar a live salva sim. Como é só finalizar e aí vai aparecer? Acho que é, né? Pra deixar salva. Eu vou tentar deixar salva sim, aí fica 24 horas, né? Tá bom? Beijo, galera. Obrigada por estarem aqui sempre com a gente. E a gente se fala. Boa quinta-feira pra todos vocês. Fui!